Olá, caro ouvinte, que bom estar mais uma vez aqui no podcast Curta Palavra para falarmos agora do livro de Atos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. No capítulo anterior, vimos o mover de Deus na transformação de Saulo de perseguidor para pregador, também a cura do paralítico Enéas e a ressurreição de Dorcas, com outros detalhes que a gente viu aí, mas quero nesse capítulo 10 pontuar o chamado de Cornélio para a conversão, a quebra de paradigma na vida de Pedro, a conversão na casa de Cornélio, o enchimento do Espírito Santo evidenciado por línguas estranhas e a sede por aprender mais das coisas de Deus, também foi uma outra evidência do enchimento do Espírito Santo na vida desse povo. É bom a gente analisar esse livro de Atos, eu até te recomendo que você faça uma leitura constante do livro de Atos dos Apóstolos, porque nós aprendemos muito. Bom, Cesareia era uma cidade em homenagem a César, imperador de Roma. Nessa cidade haviam 600 soldados e 6 centuriões, que eram chefes de cada 100 soldados. Lá Herodes construiu várias construções para homenagear César. Pista de corrida, dentre outras construções. Era uma cidade evoluída, que dava ênfase também ao esporte. E Cornélio, ele era um homem temente, de acordo com o que diz aqui no capítulo, ele era um homem temente e piedoso e orientava a sua família também nessa religiosidade. As orações e esmolas chegaram diante de Deus e o Senhor mandou um anjo para que ele procurasse Pedro em Jope. Pedro tinha por nome Simão, filho de Jonas. A gente nota isso conforme está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 17. Esse filho de Jonas estava em Jope. Olha que coisa interessante. Terra que o profeta teimoso Jonas, chamado por Deus para ir pregar em Nínive, tomou o navio para Tarsis, fugindo do chamado de Deus. Foi para outro caminho. Então, agora, depois de muitos anos, o filho de Jonas, Pedro, estava lá nessa cidade quando o Senhor, então, dá uma visão para Cornélio para que mandasse buscar Pedro. Para Justo Gonzalez, era relevante Pedro receber a visão sobre os gentios nessa cidade. Lembrando que Pedro era filho de um homem com o mesmo nome do profeta Jonas. Foi preciso a visão se repetir por 3 vezes para que Pedro entendesse que Deus estava chamando Pedro, estava já preparando Pedro para pregar para esses gentios. E você vai lembrar, se você leu, se você não leu, sugiro que você dê uma lida nesse capítulo. Quando ele estava lá, era em torno de meio-dia, esperando a comidinha ficar pronta para comer, ele estava em meditação, oração, e ele então tem uma visão onde aparece um lençol, como se fosse um lençol, segurado por 4 pontas, e ali tinha alguns animais que era de costume, que não era de costume dos judeus comerem esses tipos de animais. Mesmo assim, no versículo 17, Pedro duvidava da visão, porque ali estava acontecendo uma quebra de paradigma na vida do apóstolo Pedro. No versículo 19, disseram para Pedro: eis que 3 homens te buscam. Então, logo em seguida, tendo essa visão 3 vezes, ele recebe a notícia que 3 homens estavam ali procurando o apóstolo Pedro. Levanta-te, diz no versículo 20, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então estava muito claro que Deus estava fazendo uma quebra de paradigma na vida do apóstolo Pedro, e Pedro, chegando na casa de Cornélio, então encontra com esses 3 homens, esses homens anunciam para ele que Cornélio tinha mandado buscá-lo, ele então pega a viagem, no outro dia com esses homens. E Pedro, chegando então na casa de Cornélio, começa a pregar para aquelas pessoas. Ao ouvirem a pregação, caiu o Espírito Santo sobre eles e começaram a falar em línguas estranhas e a exaltar a Deus. Está registrado no versículo 44. Os que estavam com Pedro, os judeus que estavam com Pedro, porque era sempre uma comitiva, não saía sozinho para pregar. Então os que estavam com Pedro, esses judeus que estavam com ele, circuncisos,
maravilharam por ver tal coisa. Por quê? Porque aqueles homens eram incircuncisos, não eram judeus, e eles viram agora um acontecimento que eles tinham visto até então na vida dos judeus convertidos. Após esse acontecimento, antes mesmo de eles serem batizados, pediram para que Pedro continuasse com eles mais alguns dias, com certeza que não era para comer pão de queijo ou um cafezinho, se bem que eu acho que o judeu não é de pão de queijo nem cafezinho, não sei, né? O costume é diferente, mas estou aqui brincando aqui. Mas eles queriam que ele permanecesse lá para ensinar-lhes mais a respeito do Evangelho de Cristo. O compromisso de Deus com seu escolhido, de alguma forma Deus o busca, de alguma forma Deus vai buscá-lo. E Deus então fez isso com este homem chamado Cornélio. Deus tinha um compromisso com este homem porque Deus já o tinha escolhido. E Deus então promove uma situação para que esse homem possa receber o ensinamento da palavra de Deus acerca de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Precisamos estar atentos aos sinais de Deus, irmãos, assim como na vida de Cornélio e de Pedro em Jope. Então foi um sinal. Deus, ele tem um compromisso com a sua vida, ele tem um compromisso com a sua família, assim como ele teve um compromisso na vida desse homem, esse escolhido de Deus, não só dele, mas da sua família. Deus também tem um compromisso com você. Deus tem um compromisso com a sua família. Você não se encontra aqui hoje ouvindo esse podcast por acaso. Você está ouvindo porque Deus tem um propósito na sua vida. Seja você convertido ou não, essa palavra chega ao seu coração e a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vai cumprir o seu propósito. E se Deus tem esse propósito para a salvação, Ele vai salvar. E não só você, mas como a sua família. Ele pode usar vários meios para começar a grande obra na sua vida. O que você precisa é estar atento. E se você já é salvo, Ele também promove vários meios para continuar as bênçãos dele na sua vida. Ele não abandona os teus filhos. Quando o Espírito Santo tem uma obra a fazer em alguém, ele começa a ter o temor de Deus, mesmo não sabendo. Cornélio era piedoso e temente. Talvez muitos crentes não são assim. O que pode estar acontecendo com essa pessoa que não é temente? É uma coisa a se pensar, porque o temor do Senhor é colocado na vida daquele que Deus tem um compromisso, que Deus escolheu. Às vezes nos sentimos indignos da graça de Deus, mas Ele não faz acepção de pessoas. E ali Pedro, então, ele encontra aquele pessoal e ele fala, olha, Deus, ele não faz acepção de pessoas, estou vendo isso agora. Assim como aqueles irmãos pediram para Pedro que continuasse com eles por mais alguns dias, nós devemos ter esse desejo, essa sede do conhecimento de Deus. Você tem sede do conhecimento de Deus? Pois bem, isso é um bom sinal de Deus na sua vida. Como Cornélio foi abençoado e levou sua família e mais pessoas para receber essa bênção, Deus quer te abençoar aqueles que estão ao seu redor, como a sua família e os demais. Você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade de levar outras pessoas também a conhecer a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que são elogiáveis, fora de casa, uma maravilha, mas na sua casa são personas não gratas. Cornélio, a gente nota que ele era uma pessoa benquista entre os seus, porque lá eles estavam e quando a palavra foi colocada ao coração de Cornélio, o texto vai nos dizer que então eles se converteram, o Espírito Santo desceu sobre eles e foram abençoados. Assim também é o que precisa acontecer na vida de você que me escuta neste momento. Você precisa de uma transformação da vida do Senhor, de forma que você precisa ser uma pessoa grata, benquista, fora e dentro de casa. E você então pode ser um instrumento de Deus para abençoar a sua família e as pessoas que estão ao seu redor. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar e a gente vai se encontrando por aí. Um grande abraço.